A maioria das pessoas entendem a medicina como uma ciência que atua em hospitais, consultórios, postos de saúde, praças esportivas, empresas, laboratórios, universidades e resgates de emergência. Contudo, existem situações extremas, seja em eventos esportivos, seja em catástrofes, em que a experiência, o preparo técnico, a organização, o arrojo e a capacidade de improvisação levam a atuação do profissional médico a ser decisiva e a capacidade de agir resolutiva para salvar uma vida. Dr. Clemar Correia da Silva, um corajoso neurocirurgião, é desses profissionais que nos remete, nos faz lembrar filmes de ação como Missão Impossível, Profissão Perigo, o famoso MacGyver e tantos outros. Iniciamos uma série de entrevistas e vídeos falando sobre o assunto que poucas pessoas sabem que existe e até que ponto pode chegar a genialidade médica e o arrojo para salvar um ser humano. Comunicação, transportes, equipamentos, procedimentos, tudo planejado meticulosamente para dar o melhor suporte possível para o evento. É sobre isso que vamos discutir. Aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui hoje novamente gravando um vídeo de interesse para nosso canal Música, Medicina e Esporte, né? Aquele cenário que a gente sempre fala, né? Que são as três paixões da minha vida e a gente procura sempre conectar esses assuntos. Mas antes da gente começar a falar com o nosso entrevistado, eu quero passar alguns recados para vocês. Lembrando de você que vocês têm que dar aquele like, aquela curtida para que o canal tenha um impulso para que, enfim, a gente possa ter mais visualizações. Peço para vocês compartilharem esse vídeo, para vocês comentarem, é muito importante o comentário, hoje nós vamos ter muito assunto para comentar. Claro, contribuir também é importante, nós temos aqui um estúdio, temos o pessoal que trabalha conosco, tudo isso obviamente demanda recursos. Vocês vão ver aí na descrição do vídeo o link do Apoia-se e também o Pix que vai estar aí durante todo o vídeo aí na tela para que vocês contribuam com qualquer valor. Isso vai ajudar o nosso canal. Hoje vocês estão vendo, eu estou com a camiseta aqui que fala sobre médico, o bicho selvagem, né? Por que isso? É porque hoje nós temos um convidado que eu diria que é mais maluco do que eu, né? O pessoal sempre diz que quem trabalha com boxe, com luta, é maluco. Eu consegui achar um cara mais maluco do que eu, que realmente tem histórias maravilhosas, mirabolantes. Eu diria que é o verdadeiro MacGyver da medicina. E ele tem realmente uma vivência muito grande nesse assunto e, obviamente, a gente vai aprender bastante com ele. Então, quem é Dr. Clemar Correia da Silva, neurocirurgião, meu amigo há mais de 30 anos, quando nós tínhamos cabelo e bastante cabelo e cabelo escuro, né? Então nós somos assim contemporâneos praticamente como médicos e obviamente enveredamos por uma área que é a medicina do esporte, a medicina, enfim, que acaba nos trazendo vivências maravilhosas. Doutor Clemar, boa noite. Como Boa é que você noite, está? boa noite, bem, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos conversar bastante coisa legal. Tem muita coisa legal, né, Clemar? Bom, primeiro de tudo, eu quero que você se apresente, doutor Clemar, a sua formação, quanto tempo tem? Eu entrei aqui na Faculdade de Medicina da USP em 1977 e aí a minha residência em neurocirurgia começou em 83, então faz 41 anos já de neurocirurgia, né? E trabalho no Hospital das Clínicas até hoje e trabalho em alguns hospitais fora também, no consultório. Agora, a minha vivência nisso aqui, que eu, assim, tirando a modéstia de lado, acho que eu sou um dos caras que tem mais experiência com isso, talvez, no Brasil. Começou com, assim, primeiro eu fui no sul, no Chile, teve uma primeira expedição para o Everest e eu fui para o Chile ajudar esse pessoal
num laboratório para estudar um pouco de medicina de montanha. Aí eu voltei com algumas informações e em 93 ligou um amigo meu na minha casa, eu andava de moto. Ele falou, Clemar, você não quer fazer um rally com a gente de médico? Montar uma equipe? E eu imaginei que era daqui, de São Paulo a Santos, alguma coisa assim. Eu falei, pode ser, você me explica como é que é e tal. É pequeno, ele falou, não, é de Campos do Jordão até Natal. Eu falei, meu Deus do céu. E eu tenho que ir de moto? Tem. Aí eu tinha moto e vocês vão ouvir umas histórias aí. Aí de lá pra cá, esses eventos outdoor, eu já fiz uns 150 mais ou menos. Corridas de aventura, quando chegou na 100ª eu parei de contar. O Rally de Sertões, eu coordenei a parte médica há 23 anos, que hoje é o maior Rally das Américas, né? Desde o comecinho eu tive no Rally. Já tive no Rally Dakar, já fiz... Vocês vão ver aí nos slides algumas atividades que eu fiz. Então, por isso que eu até falei daqui, né? Médico, bicho selvagem, né? Quer dizer, nós vamos falar sobre a medicina selvagem, a atuação do médico, das pessoas que trabalham com a saúde em ambientes inóspitos, ambientes dos mais malucos possíveis, né? Porque as pessoas sempre pensam, o médico atua no hospital, no consultório, né? Na quadra, né? Enfim, mas eles não imaginam quanta coisa acontece fora desses ambientes e quanto é necessária a presença de um profissional como você. E aqui nós temos aqui o título, né, da Assessoria Médica em Expedições e Esportes de Risco no Ambiente Outdoor, que eu gosto de chamar de medicina selvagem. Me conta um pouquinho como é que enfim, você já me falou como é que você iniciou nisso, foi por acaso, como sempre, né? Nós sempre começamos nas nossas áreas por acaso e a gente acaba gostando e vai adquirindo experiência. Então agora é contigo para você me falar como é que as coisas então, esse título diz respeito justamente a você, como é que você monta uma estrutura médica para trabalhar em áreas bem distantes de ambiente urbano. Muito distante, às vezes centenas de quilômetros de uma cidade. E o termo wilderness medicine significa justamente medicina do sertão, ou medicina selvagem, ou medicina outdoor. Tem várias traduções. Mas o wilderness significa sertão. E eles falam isso no sentido de ser uma área remota e inóspita. Então, pode passar para o primeiro slide? Pode, vamos lá. Então, quando a gente vê uma cena como essa, isso aqui é maravilhoso, mas isso aqui esconde muitos perigos. Muitos, principalmente para os atletas que se aventuram nesses ambientes. Aqui a gente vê esses atletas de escalada livre, né? Só uma coisinha, isso não é Photoshop, isso não é nada, isso é verdadeiro. São malucos que realmente fazem isso. Que as pessoas podem pensar que é alguma coisa montada, e não é. Já me perguntaram, por que o indivíduo dropa uma onda de 28 metros? Por que o indivíduo sobe o Everest? Por que o indivíduo faz um rally de 4.000 quilômetros a 100, 150 por hora, sem saber como é que é o trajeto de pedra e de terra? Por que o indivíduo mergulha a 136 metros na apneia só com nadadeira? Então, existem no cérebro algumas substâncias, o pessoal fala muito neurotransmissores. São neurotransmissores que parece que essas pessoas têm um pouquinho a mais. Mas tem gente que gosta de ficar no escritório trabalhando. Esse pessoal que eu vou mostrar gosta de ficar na natureza e desafiando os próprios limites. E a gente fala, o limite não é para ser ultrapassado, ele é para ser expandido. Quando o indivíduo ultrapassa um pouco o limite, aí a gente entra na situação. É quando vocês atuam. Mas pensando melhor, já tem estudos sobre isso, o ser humano teve uma evolução assim justamente por pessoas ousadas como isso aí. Você imagina se os primeiros seres humanos não tivessem se aventurado por dezenas ou centenas ou milhares de quilômetros num ambiente que eles não conheceram. Então, muito daqueles primeiros hominídeos, os antepassados do ser humano atual, tem muito a ver com esses atletas. É um raciocínio antropológico interessante, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. A própria expansão humana, a própria procriação, a evolução também faz parte da própria ousadia e desse vício em adrenalina, né? Que os homens têm em relação a cada vez mais buscarem aquilo que você falou, ultrapassar
aquele limite que não é ultrapassar, é expandir, né? Agora, tem um detalhe importante. Você vê um indivíduo entrar num mar para dropar uma onda de 20 e poucos metros, você nunca vai ver um animal chegar na beira da praia e querer falar, vou enfrentar esse mar. Ou tem uma montanha, de alta montanha. Você nunca vai ver um animal se expondo a isso. O animal não se expõe ao perigo, a não ser para ele sobreviver, para ele reproduzir, para ele marcar espaço e para ele buscar alimentação E essencialmente. para se defender também, né? Se defender também. Claro, quando ele se sente agredido. Mas vamos lá, vamos seguindo aí com a nossa exposição. Então aí. vamos lá. Aqui também um outro alpinista, né, escalador, na realidade. Aqui a gente vê outra pessoa que aqui tem uma pessoa aqui que está nessa rocha, tá certo? Ele tem que confiar demais nesses pinos aí, hein? Aqui dá para, não sei se dá para ver esse indivíduo aí sobre essa, eu não lembro agora se esse slackline, eu não lembro exatamente o nome do termo. Mas isso são coisas assim simplesmente absurdas. E tem gente que faz isso sem corda de segurança na corda que ele está andando. E assim a centenas de metros de altura, né? Aqui são as grandes montanhas, como o K2, que as pessoas se aventuram a conseguir chegar no cume e muitas morrem. Muitas. Morrem tanto na subida quanto na descida. Aqui o indivíduo fazendo um caiaque também em águas muito selvagens. Aqui, ó, dá para ver aqui, um indivíduo que é um amigo meu de caiaque descendo essa cachoeira de mais de 20 metros. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, tem outro aqui. Ali tem um ciclista na beira de uma rocha. Nossa, dá para ver aqui claramente. Não sei, bom, aqui é no Dakar, são aquelas dunas, são mais de 5 mil quilômetros. Paris-Dakar, aí já é o rally, né? Isso, aí o Rally Dakar, que eu tive lá, eu fui convidado, não sei se foi 2000 e... Eu não lembro agora exatamente o ano, mas foi quando estive aqui na América do Sul. Aqui é uma imagem também de um helicóptero de resgate acompanhando o piloto. E já teve o Peter Hansel, que ganhou mais de 10 Rally Dakar de moto de carro. Ele já fez 214 por hora na areia do deserto. Isso marcado pelo helicóptero. Então é uma coisa assim, absurda, né? É inimaginável você fazer 214 por hora numa estrada. Eles fazem isso aí num ambiente de terra ou de areia. Aqui os mergulhadores. Já é mergulho já. Já são mergulhadores que fazem essas atividades em águas muito profundas, que a gente vai ver também, e se arriscando, lógico, brutalmente. Aqui dá para ver, ó, o tamanho da onda, e aqui é o indivíduo aqui, o surfista bem baixinho ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E aqui, por exemplo, você tem que estudar o trajeto. Você pega o trajeto, aqui, por exemplo, é o trajeto do Dakar, é um resumo do mapa do Dakar. Boa, então aí nesse ponto que eu queria que você pudesse assim, explicar, porque vocês estão vendo aí que nós temos um mapa com um trajeto em amarelo e os médicos chegam com antecedência já para planejar toda a logística e toda a atuação que a equipe vai fazer, é isso? Essa parte tem a equipe técnica e a equipe médica também, entendeu? Mas tem uma equipe técnica que envolve muita gente. E não são os médicos que preparam a prova, né? São os organizadores que escolhem todos esses trajetos aí. Aqui tem outro mapa, no caso do Rally dos Sertões, que saiu, uma das edições que saiu de Goiânia. Foi parar lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza, resumidamente, só para mostrar as cidades de acampamento, né? E nessas provas, o que você tem que fazer? Você tem que estudar a epidemiologia do lugar que o indivíduo vai. Você tem que saber se está tendo alguma doença importante, você tem que saber quais são as condições naturais, se é frio, se é calor, se está chovendo, o que está acontecendo. Você tem que ter em mente que as lesões são de altíssimo risco e são complexas, e você tem que fazer diagnósticos sem propedêutica armada, que a gente fala, ou seja, sem ter equipamento para isso. Você está a 300 km de um hospital, o indivíduo teve um trauma grave, você não tem uma tomografia, um raio-x e um ultrassom muitas vezes.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando nós fomos para 2000, para a Olimpíada 2000, havia um vírus chamado A. Sydney, e a viagem precursora detectou isso para fazer a prevenção antes. Vocês fazem esse tipo de viagem precursora antes da competição, junto com o pessoal técnico, conforme você falou, que faz o trajeto, e vocês já se preparariam para isso? Não. A gente estuda o trajeto, estuda as cidades, a gente sugere fortemente vacinação para algumas coisas, dependendo do que eles vão enfrentar, mas a gente não acompanha a montagem da prova. A montagem das provas, geralmente. O que mais que são características disso aí? Além do que eu falei, o diagnóstico é difícil ou impossível muitas vezes, sem você ter uma estrutura adequada. O indivíduo tem um trauma de crânio, você não tem uma tomografia para ver se ele tem um hematoma no cérebro, se tem um inchaço, você não tem um ultrassom para ver como está o abdômen dele e assim por diante. Se ele tem uma condição clínica, você não tem um laboratório, embora exista já mini laboratórios portáteis para algumas substâncias, você não consegue ver se o indivíduo está numa situação que perdeu muitos eletrólitos, ele pode estar inconsciente, ele pode estar, a gente vai falar depois, com baixo de sódio. O indivíduo toma muita água e não toma eletrólitos junto, tá certo? Por isso tem essas bebidas chamadas isotônicas. Então o indivíduo pode entrar numa situação chamada hiponatremia, que é gravíssima às vezes. O que mais? A busca é difícil ou muitas vezes impossível no lugar que o indivíduo está. Se o indivíduo está no alto, na zona da morte de uma montanha acima de 8.000 metros, e ele tem uma condição que a gente vai falar depois, que ele pega a consciência e entre numa situação grave de hipotermia e morte, nenhum médico, nenhum helicóptero vai buscar o indivíduo a 8.000 metros e vai atender. E não dá para atender esse indivíduo. Por exemplo, lá tem menos 40 graus. Como é que você vai abrir o zíper do peito do indivíduo para você fazer uma ausculta, por exemplo? Ou se está no convés de um barco, de um veleiro que está fazendo uma navegação longa, como vai ter agora, tem toda hora volta ao mundo. E eles têm eles viajam às vezes a 30 nós, 40 nós, são 80 km por hora às vezes, com um vento muito forte, e inclina muito o barco. Como é que você vai examinar esses atletas? É muito difícil. E outra situação é que é muito longe de hospitais, as situações são muito longe de hospitais bons, tá certo? E se o indivíduo não tem seguro saúde para isso, porque nenhuma seguradora vai fazer uma apólice de seguro para o indivíduo que faz isso que a gente vai ver agora. Lógico. Tá certo? Por motivos óbvios, né? Então o que acontece? A gente pega, por exemplo, um trecho de um rally, por exemplo, esse é o rally todo. A gente pega um trecho do rally do dia, nesse dia a gente está estudando aquele pedacinho que serão 630 quilômetros. A maior parte desses 630 é contra-relógio. Ele tem, no comecinho, ele tem um trecho de deslocamento até chegar na chamada especial. A especial é o trecho contra-relógio, e no finalzinho também ele pode chegar direto numa cidade ou também ter um novo deslocamento. A partir disso, o que a gente vê nesse slide? A gente vê a logística de colocação dos helicópteros de atendimento médico da prova. Então você vê, o helicóptero estão 2 helicópteros geralmente, a gente tem que se deslocar, a gente não pode acompanhar o trajeto todo, porque isso é inviável em termos de combustível e muitas vezes de pilotagem. Você se desloca para o próximo ponto. Então toda a equipe médica, incluindo o pessoal que está no céu, quanto o pessoal que está em terra também, que tem médicos e enfermeiros, eles têm uma postura de mudança constante, acompanhando o trajeto da prova. Então não é uma base fixa. Isso tudo tem que ser mudado dia a dia, que a gente vai ver. Então aqui nos helicópteros tem que saber que horas nasce o sol, que horas se põe o sol, onde estão os abastecimentos do helicóptero. Você não vai conseguir um combustível aeronáutico lá no meio do Jalapão. Então como que abastece o helicóptero? Existem caminhões especialmente desenvolvidos para isso. Eles já ficam ali esperando para... Eles se deslocam para pontos específicos para abastecer as aeronaves. Não só helicópteros, mas os ultraleves de alta performance também, que são essenciais nessas provas. Perfeito. Aqui é a mesma coisa, a gente estuda esse trajeto e coloca os waypoints principais. O que é o waypoint? O waypoint é um ponto que você encontra através de coordenadas geodésicas, que você plota, que você precisa de aqui, está na minha mão, um
um GPS. Mostra só para o pessoal ver como é que é. Então, é o nosso, digamos, um Waze. A gente vai ver em detalhes daqui a Tá. pouco, é isso aí. Mas assim, você não pode, você tá aqui em São Paulo, você está na Paulista com Augusta, e se tem um acidente, o indivíduo cai de moto. Você liga para o 93, ou qualquer um que está passando liga para o 93, e em 5, 10 minutos tem uma viatura, uma UE, eu fui do bombeiro, ou tem uma unidade de resgate, ou tem uma unidade de suporte avançado, ou as duas. E atende. E lá no Cobom, quem recebe o chamado fala, onde que é o acidente? Não, é aqui na esquina da Paulista com Augusta. Nesses lugares que a gente está, não dá para falar isso. Eu estou na beira da montanha X, mas eu nem imagino onde eu estou. Então tem que estudar como que a gente vai comentar depois, como é que você emite o sinal de resgate e assim por diante. E mapa, a gente tem que estudar mapa, mas tem que estudar muitos mapas. A gente tem que estudar, assim, que eu tenho um mapa grande aqui que eu trouxe de exemplo, é difícil mostrar, mas eu posso mostrar depois. Mas é muito interessante. Você tem que estudar o trajeto dos atletas. Pode ser de mountain bike, pode ser corrida de aventura, pode ser rally. No mar pode ser, logicamente, com barcos. Mas você tem que estudar exatamente onde eles vão passar. E nem sempre você consegue acompanhar. Porque você inclusive atrapalha. Você tem que usar o seu veículo, seja helicóptero, seja jet ski, seja um caiaque, seja um carro, uma moto, um quadriciclo, a gente vai ver, você tem que fazer trajetos alternativos para poder encontrar esses atletas em pontos específicos. Muitas vezes os pontos específicos, em corrida de aventura, por exemplo, são chamados de PC, que é posto de controle, que tem rádio, que vai ajudar muito na emissão do sinal que a gente vai ver depois. Então você tem que encontrar, além do trajeto da prova, do trajeto dos atletas, você tem que encontrar o seu trajeto que te permita andar de carro, principalmente para alcançar esses pontos. E muitas vezes você tem que parar o carro em um determinado lugar e sair e entrar no mato, entrar numa montanha, entrar numa situação difícil para fazer o resgate. Certo? Continuando. Então a gente tem que estudar muito, mas muitos mapas. Aqui a equipe médica, estudando aqui, mesma coisa. Aqui é uma condição de estudo de altimetria numa prova de ciclismo. Então você tem que estudar nessa situação onde estão os pontos de abastecimento com água, com alimentação, onde são os lugares que, por exemplo, aqui tem um declive muito grande na altimetria, então você tem que tomar cuidado, porque ali você vai colocar o carro naquele lugar, um carro qualquer que seja, um carro de técnica, um carro da equipe médica, é muito perigoso você descer, porque você vai descer geralmente com o carro devagar, porque é tudo esburacado, e atrás de você tem bicicletas descendo a 60 por hora. Então, essa bicicleta faz uma curva, bate na traseira de um carro. Então, você tem que estudar muito bem como que esses carros vão se deslocar para não atrapalhar o pessoal que está fazendo a competição. Continuando, como é que você faz então essa busca, o salvamento e o resgate? Tá certo? Então, vamos lá. Então você tem a equipe médica, e a equipe médica, assim, você tem vários quesitos para você fazer uma assessoria. Você tem que analisar a prova detalhadamente, como eu estou falando, estudar a epidemiologia, que eu já comentei, montar uma equipe muito boa, que eu vou comentar depois quais são as características dessa equipe, que é difícil montar a equipe. Você tem que montar um material também muito sofisticado, que eu vou mostrar. Você tem que conhecer métodos de comunicação, de radiofonia e assim por diante. Você tem que conhecer como se você dirige com um determinado veículo. Então você tem que saber muitas vezes pilotar um jet ski, você tem que pilotar off-road, você pode pilotar um quadriciclo, uma moto, como a gente vai mostrar aí. E conhecer muito, mas muito bem logística. Você tem que ser um indivíduo proativo, e você não pode, vacilar no estudo da logística do que você vai fazer. E quais são as características do médico e do paramédico ou do bombeiro, que muitos são bombeiros da nossa equipe, geralmente são 20 pessoas, em provas menores a gente leva menos pessoas, mas ele tem que conhecer a modalidade detalhadamente, como é que funciona um ciclismo, como que funciona uma escalada, como que funciona um remo de longa distância,
quais são as situações médicas que acometem esse tipo de atleta para cada modalidade. Ele tem que conhecer medicina geral, porque ele não vai ter especialista de tudo que ele quer. Ele vai ter alguns especialistas. Geralmente a gente leva um cirurgião geral, ortopedistas, no caso eu, neurocirurgião, porque você vai atender trauma de crânio, trauma de coluna. E todos com bom conhecimento de clínica médica. Isso. E esses médicos têm que conhecer, por exemplo, eu já atendi indivíduo que entrou um pequeno fragmento de espinho no olho, e eu tinha que fazer o quê? Tirar isso do olho do indivíduo. Então, na tenda, eu coloquei um colírio, que a gente leva um colírio anestésico, e com uma agulha e com uma lupa você faz isso aí. Imagina, você vai chamar um oftalmologista? O oftalmologista mais perto está a 500 km de distância. Sem dúvida. Continuando, você tem que conhecer também, principalmente, atendimento pré-hospitalar, que são um conjunto de técnicas muito específicas para atender o indivíduo antes de chegar dentro do hospital. Então você tem que saber manipular a vítima, você tem que saber como você coloca numa prancha, e tem como é que você manipula de forma geral. Essencialmente é isso. E fazer um diagnóstico, se possível, nesse ambiente pré-hospitalar, para você saber a velocidade que você tem que atender e para onde você vai levar. Se pode ser num hospital simples, se pode ser num acampamento, ou se tem que ser num hospital mais complexo. Você tem que conhecer medicina esportiva. Por quê? Porque a medicina esportiva tem características muito específicas. Por exemplo, esses atletas de ciclismo, os de alta performance, que a gente atendeu vários atletas olímpicos em provas, campeões mundiais, campeões europeus. Para você ter uma ideia, um ciclista de alta performance, ele pode ter uma frequência cardíaca basal de 25 batimentos por minuto. Então, só para deixar para quem não é médico que o mínimo normal para uma pessoa... Nós três aqui, nós que estamos todos aqui, a gente não é atleta de alta performance. 80. Exatamente. A gente vai estar... A gente está entre 60 a 80 batimentos por minuto. Esse indivíduo, o batimento de repouso deles é 25. Então, se você for examinar um atleta desse, um indivíduo que não conhece, não sabe disso, ele pensa que o indivíduo vai ter uma parada cardíaca. Porque ele está numa arritmia, numa bradicardia grave. E não é. Ele está conversando com você e fazendo a prova. O que mais você tem que conhecer? Wilderness Medicine. Então aqui eu tenho... Nós vamos mostrar algumas coisas, né, que você... Esse aqui é um livro, por exemplo, que é a Bíblia da medicina esportiva. Olha o tamanho do livro. Isso aqui é a 6ª edição. Wilderness Medicine. Eu já tenho a 9ª edição. Então esse livro tem que ver... Mostra a grossura dele. Ele tem mais de 2.000 páginas. Isso aqui é especificamente de tópicos para atendimento, que envolve atendimento no ambiente outdoor. E não na quadra, e não dentro do hospital. Sim. Esse livro ele discute principalmente isso. O que mais? Você tem que conhecer técnicas de resgate, envolvendo corda, envolvendo barco. E a gente já teve que fazer atendimento usando cavalo, porque em lugares que não passava nem carro, nem moto, nem quadriciclo, e o helicóptero não chegava. Então, você tem que pegar um cavalo para ir até o atleta. Teve situações que a gente teve que descer do helicóptero e pegar uma moto de uma pessoa da cidade, do vilarejozinho, e pilotar essa moto, eu, enfermeiro, até chegar num atleta. Então, isso é muito... E entrar no mato nem se fala. Já cansei de entrar em mata fechada para buscar atleta. A gente vai comentar um pouquinho disso aí. E o resgate, como eu falei, muitas vezes ele é dificílimo ou impossível, como eu falei, por exemplo, em alta montanha. O que mais? Ele tem que conhecer técnicas de sobrevivência. Porque ele também pode se encontrar numa situação... Exatamente. Ele está num ambiente extremamente selvagem e ele não pode ser um indivíduo que trabalha só em escritório. Ele tem que conhecer características desse ambiente e tem que conhecer técnicas e táticas, estratégias de sobrevivência nisso aí. Com privação de sono, com lesões particulares desse próprio lugar, ambiente hostil e populações hostis, como alguns índios hostis, por exemplo. Tem que conhecer tudo isso. Ele tem que saber navegação, ele tem que saber interpretar uma bússola, ele tem que saber interpretar o sol, ele tem que saber interpretar, principalmente, e manipular o GPS, que é um aparelho complexo, extremamente complexo, para nós mais fácil agora, mas ele tem que saber plotar uma coordenada, por exemplo. Então,
a gente vai comentar isso depois. O que é plotar uma coordenada no GPS? A gente vai falar depois. Ele tem que saber conhecer comunicação, ele tem que saber configurar um rádio do carro, tem que configurar o HT, que é aquele radinho portátil, que tem um alcance muito menor, mas ajuda muito. Então ele tem que saber os métodos de comunicação. Ele não pode pegar um rádio no carro que às vezes desconfigura e ele não conseguiu mais falar com a prova. Então ele tem que conhecer como funciona aquele. E é difícil muitas vezes. Muito difícil. Logística eu já falei, ele tem que ser muito bom de logística. Ele tem que estar extremamente adaptado a desconforto. Isso durante dias e dias e dias e noites e noites e noites. Porque ele vai enfrentar situações extremamente desconfortáveis para se alimentar, para descansar e para dormir. E ele tem que estar principalmente ciente dos riscos aos quais ele também está se submetendo. Então ele pode morrer junto com o atleta. Ele pode tentar fazer um resgate, como já aconteceu, e o próprio atendimento, o pessoal de resgate morrer, como acontece várias vezes. Isso, uma coisa miniatura disso, por exemplo, é afogamento. Se você entrar numa água, eu tenho aulas de afogamento, já escrevi capítulo sobre afogamento, mas assim, se você vai entrar numa água para salvar uma pessoa que está se debatendo, se afogando, se você não conhecer o básico de técnica de resgate na água, o indivíduo te agarra e morre os dois. Como a gente sabe que acontece muitas vezes. Tá certo? Então aqui é uma parte da equipe médica. Aqui é a equipe médica mais completa, a gente chegando no hotel da cidade de largada, que é uma cidade geralmente grande, ali com parte do equipamento. Então aqui tem bombeiro. Aqui é outra situação, isso é uma prova de mountain bike, uma etapa do Mundial lá na Bahia, de um circuito de qualifying. Então ali você vê as ambulâncias, tem carro 4x4, tem um quadriciclo, no caso da Peça Paula tinha 2 quadriciclos, e tem um posto médico. Esse é o lugar base da prova, tá certo? Mas isso, como eu falei, isso pode mudar. Essa barraca vai para outro lugar, a equipe médica vai ter que se movimentar junto com os atletas. Outra coisa, aqui, por exemplo, eu estou aqui nesse pontinho, aqui, ó, onde está mostrando a seta. A gente desceu, foi na Bahia, eu fui dar uma aula de canyonismo e fui assessorar uma equipe que estava fazendo canyonismo. Que é o que canyonismo? É enfrentar rios e enfrentar quedas de água principalmente. Tá certo? E a gente teve que descer 2 rapéis, teve que fazer um rapel gigante aqui, trocar de corda, porque a corda não dava, e você fazia a segunda parte do rapel. Tá certo? Aqui eu estou na beira da pedra para começar a descer. E você tem que fazer treinamentos para isso. Então, os bombeiros que a gente tem são treinados, lógico que eles têm treinamento para técnica de salvamento em altura. E eu já me preparei para isso aí também. Você estava me falando que tem também acho que talvez aí você vai falar a respeito de como você às vezes tem que tomar cuidado onde você fica perto de uma cachoeira dessa. Sem dúvida. Você tem aqueles riscos que você estava me contando. Exatamente. A gente perdeu um amigo recentemente, um grande amigo do Vale dos Sertões, que se machucou, que caiu numa cachoeira e morreu. Então você tem que tomar. Todas essas situações são perigosas. Se você não se ancorar adequadamente, ou se acoplar no rapel, você pode morrer. Então você tem que conhecer direitinho o equipamento, como é que funciona um cinto, como é que funciona um mosquetão, como é que funciona o 8, como é que você põe a corda, como é que você desce na corda. E o próprio comportamento da cachoeira pode mudar, né? Pode. A gente vai comentar um pouquinho disso depois. Sim. Quanto ao material médico. O material médico, você tem que levar um material mais completo possível, porque você está muito, muito longe, muitas vezes, de hospitais, de posto de saúde ou qualquer estrutura hospitalar. Então aqui a gente vê, aqui tem uma malinha que é acolchoada, onde a gente põe todas as... Tem aqui, inclusive eu trouxe uma pequenininha. Tem aqui, ó. Vamos aproveitar. Essa é uma pequenininha onde a gente põe ampolas. Então, vou mostrar rapidamente. É um sub-kit, um mini kit que aquela mala, aquela mochila que está ali, é uma mochila de ataque. Certo. O que é mochila de ataque? Dentro do helicóptero tem 2 mochilas dessa. Uma mochila carrega um tipo de equipamento e a outra mochila carrega outro tipo de equipamento. Então, ali aqui eu não quis trazer, mas a gente vai ver um pouquinho aqui. Aqui tem, então, por exemplo, aqui ó,
a gente tem as ampolas. Então, Injetáveis, ampola, garrotes. Isso. Tá certo? Tem um pouquinho de seringa e agulha, mas... Vira pra câmera que tá pra você, ó. Isso. Vira um pouquinho mais. Aqui tem uma garrafinha que a gente joga... Vira um pouquinho mais pra cá. Isso, aí. Pronto. Tá certo? Isso aqui, ó. Aí você tem os Eu injetáveis. trouxe um pouquinho só. Tá certo? Mas isso aqui vai completo, vai repleto. Ó, tudo que a gente tá vendo ali na foto, olha a quantidade de ampolas que a gente tem que levar. Isso para incontáveis situações que você vai enfrentar. De dor, de náusea, de vômito, de alergia, você tem que sedar às vezes para entubar uma pessoa. Você tem que ter equipamento, tem que ter anestésicos. Anestésicos, exatamente. E aqui aqui tem a parte injetável e aqui tem a parte que você usa por boca. Então você tem que levar um monte de coisa. E você sugere, no manual que você vai mandar para os atletas, você sugere um pequeno kit para cada um. Porque o posto médico não é farmácia. O indivíduo vai lá para tomar, ele está com um pouquinho de dor. Se ele está com um pouquinho de dor, ele vai tomar remédio lá no acampamento dele, onde ele está. Não precisa ir até o posto médico. O posto médico, a gente fala sempre, pessoal, aqui não é farmácia para pegar remédio. Se você tem situações simples, o seu kit obrigatório tem analgésico. A gente pode orientar você, mas você tem que trazer isso. Tá certo? Isso é checado no começo das provas. E aqui é uma mochila maior, que a gente tem coloca todas as ampolas. E essas mochilas são desenhadas especificamente para... Você não compra isso aí na farmácia, você não compra no supermercado. A gente manda desenhar, a gente mandou desenhar. Eu tenho umas 20 mochilas dessas, que são completamente acolchoadas e elas são adequadas para colocar os vários tipos de equipamento. Você coloca talas para imobilização, você coloca material para intubação, você coloca gases, material de sutura, de pequena cirurgia e um monte de coisa que eu não trouxe porque é muito complexo. Para você ter uma ideia, aqui é um conjunto de kit de sutura. De pequena cirurgia. Que a gente tem que levar tudo estéreo. Leva bastante, hein? E detalhe, isso aí não pode sujar, não pode rasgar. E não pode molhar. Então você tem que embrulhar tudo isso com plástico para colocar dentro da mochila, porque a mochila às vezes pode tomar chuva. Claro. Você vai ter que descer numa situação que está chovendo. Se molhar isso aí, você perde, não deixa de ser estéreo. Pode rasgar, claro. Tá certo? E aqui estão as mochilas grandes, onde você leva todo esse material. E elas são completamente acolchoadas. Dá para ver o tamanho. Compara com o indivíduo, o Valdir que está sentado ali do lado. Compara o tamanho. Essa mochila tem cerca de 1,60 m de altura. 1,50 m de altura. Ela cabe muita coisa. Isso é para uma prova inteira, né? Aqui é um kit de ataque, um kit de cada paramédico, que tem vários equipamentos, e mostrando uma parte do posto médico. Isso aqui foi uma prova que eu ofereci, eu preparei um kit de primeiros socorros para uma prova que atravessou o Brasil só para turismo. Foi uma série de jornalistas que eu assessorei. E aqui dá para a gente ver o kit. Então aqui você vê as talas, você vê material, aqui tem um monte de agulha, seringa, gaze, vários tipos de micropores, esparadrapo. Você tem um tecido para você pôr no chão, para pôr a pessoa em cima, que está muitas vezes terra, você vai ter que atender. Eu até trouxe aqui, mas não precisa mostrar. Então, essa mochila de ataque tem essencialmente tudo para você atender numa super emergência descendo do helicóptero. A gente tem 2 kits de ataque que ficam no helicóptero, tá certo? Tem outros kits que ficam no posto médico, tem outros kits que ficam com cada pessoa da equipe médica que está em terra, porque eles ficam junto com as equipes técnicas, eles se deslocam dentro dos veículos da equipe técnica, muitas vezes dirigindo, navegando, e você tem que preparar para deixar no posto médico também um kit. Só que esse posto médico, à noite, ele é desmontado. Por quê? Porque ele vai viajar para outra cidade. E ele vai sair muito cedo e vai para outra cidade para quando os primeiros atletas chegarem lá, esse posto médico já está montado. E esse posto médico a gente manda 2 médicos para ele, que vão em carro por fora da prova para chegar rápido. Eles saem cedo, vão completamente fora da prova, não atendem durante a prova, mas eles vão estar ocupando o posto médico para receber os primeiros atletas, que muitas vezes estão machucados.
muitas vezes com fraturas. E pilotam com fraturas. Continuando. Aqui está a gente montando, aqui dá para a gente ver um cilindro de O2 portátil. Aqui são os helicópteros de resgate, são as aeronaves de atendimento especificamente médico. Então, isso são helicópteros homologados para transporte aeromédico. Isso não é um helicóptero executivo adaptado para isso. Isso é extremamente, assim, tem uma legislação muito rigorosa sobre isso. É regulamentado e autorizado pelos órgãos oficiais. Oficiais que gerenciam toda a estrutura, de todo o regulamento para essas. Se tiver um banco fora da especificação, o helicóptero não sai. O sai. helicóptero você não pode fazer um furo para pôr um parafuso, você não pode fazer. Então o que acontece? Dentro desse helicóptero, além do piloto e todo equipamento de navegação do helicóptero, de controle de motor, de voo, assim por diante, você tem um lugar para pôr uma maca, você tem um ventilador, você tem um desfibrilador, um monitor cardíaco, tem os nossos kits, tem que caber nós dois dentro do helicóptero, o médico e o enfermeiro, e caber as vítimas. Como é que é aquela história dos 2 tipos de helicóptero que você me falou? Eu vou falar no fim. A gente brinca porque tem 2 tipos de helicóptero. Tem os que caíram e tem os que vão cair. Que legal, é animador isso. Mas isso quem fala são os próprios pilotos. Os próprios pilotos. Tem outro que fala assim, se o helicóptero fosse feito para voar, ele tinha asa. Ele foi feito para virar só. Bom, continuando. Então a gente tem que checar toda a montagem, como que veio o helicóptero, que ele vem com os equipamentos médicos, e a gente tem que colocar esses kits no lugar adequado. Tem que saber se tem lugar para ancorar você com corda, você usa um cinto que te ancora, a gente vai ver depois detalhes disso aí. E aqui a gente preparando todo o material médico. Faz um check-in. Vai para os helicópteros, exatamente. Você recheca tudo direitinho, tá certo? Porque parte desse material não viaja com a gente no aeroporto. Boa parte desse material viaja com caminhões que vão para provas. E sai daqui para viajar 2.000 quilômetros para chegar na largada da prova. E aí você tem que ver se chegou tudo. E lá a gente vai abrir tudo para checar se está tudo inteiro, se não está sujo, se não está molhado, se não está quebrado e assim por diante. E aí você divide os kits, e aqui no caso são os kits dos helicópteros. Como é que é a comunicação? Inicialmente você faz briefings entre a parte de direção de prova. Então você tem que combinar, vem o pessoal geralmente de órgãos internacionais, por exemplo, vem o pessoal da Federação Internacional de Automobilismo, vem o pessoal da Federação Internacional tem a FIA, tem a FIM, que é de motociclismo, e eles vão visitar, eles vão checar os nossos helicópteros. A gente tem que levar esses indivíduos até o helicóptero, porque eles têm que aprovar o helicóptero. E eles olham tudo direitinho. Então a gente tem que conversar com esse pessoal, conhecer o pessoal que vai abastecer, entre uma série de outras pessoas. Quem é nascido na década de 70 vai se lembrar de uma série chamada Posição Perigo, em que o herói, o MacGyver, o famoso MacGyver, era capaz de construir um foguete com um parafuso e um chiclete. É claro que estamos fazendo uma ironia, mas que sim, existem pessoas no mundo real que podem, com a sua capacidade técnica e improvisação, resolver muitas coisas e realmente salvar vidas. Essa é uma série que vai mostrar muitas histórias e que você deve continuar assistindo. Enfim, não basta ser médico, tem que gostar de adrenalina também. Olá amigos, seguidores, inscritos e apoiadores do nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal Música, Medicina e Esporte sempre procura trazer um conteúdo de qualidade, falando sobre curiosidades, utilidade pública, informações, e, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para o entretenimento e o nosso dia a dia. Mas para isso nós temos um custo, nós temos um equipamento que a gente precisa ter no nosso estúdio, as pessoas que trabalham conosco, que obviamente também dependem desse nosso trabalho, e o YouTube ainda não monetiza adequadamente o nosso canal. Então para isso nós precisamos da sua ajuda. Vocês estão vendo aí no nosso vídeo
chave Pix e o QR Code para aqueles que quiserem contribuir. E na descrição do vídeo nós temos o link do Apoia-se. Qualquer valor, qualquer quantia vai ser muito útil para que possamos continuar fazendo do nosso canal um veículo importante para as pessoas. Agradeço demais e não se esqueça, contribua para o Música, Medicina e Esportes. Vamos em frente.